O ano de 1922 é a data do centenário da independência política de nosso país e simbólico do Brasil moderno, sendo a Semana de Arte Moderna, evento de exposição de obras que demarcou o limite entre a arte academicista, conservadora e a arte moderna, que possibilitou a difusão de novos princípios para a expressão artística nacional. O evento representou, portanto, a culminância dos objetivos de jovens poetas, pintores, escultores, músicos, que através de suas obras tentavam adequar o país ao que havia de mais atual na Europa. Seus participantes foram unidos pelo sentimento de liberdade, de criação e o desejo de romper com uma cultura amplamente conservadora. Para isso, chamaram a atenção da imprensa, que na maioria fez pouco caso do valor artístico, atribuindo-lhe mais qualidades negativas, alimentadas pelas vaias, protestos, xingamentos de uma plateia conservadora, que assim se manifestou na ocasião. Realizada a Semana de Arte Moderna, tem início a primeira fase do modernismo em nosso país, denominada Orgia Intelectual, por Mário de Andrade. Este momento é marcado pelo surgimento de grupos literários que expressam suas propostas para a criação artística nacional através de revistas, Claxon, Antropofágica e Manifestos de Vida Efêmera, que contribuem para a solidificação do movimento renovador e divulgação de obras e ideais modernistas. Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira compõem a tríade maior da primeira fase modernista. Oswald e Mário de Andrade formam as pilastras do modernismo brasileiro. Foram os que, com maior consistência, realizaram um projeto maior da primeira fase modernista, destronar a cultura acadêmica e parnasiana e definir as bases de uma nova literatura brasileira. Oswald de Andrade é considerado o mais rebelde dos integrantes do grupo modernista da primeira fase. Idealizador e propagador do modernismo brasileiro, escreveu poemas em linguagem inovadora coloquial, adotando versos livres, sem rima e sem métrica. Concebia a ideia de constante pesquisa estética por parte do artista, que dessa maneira não ficaria estagnado quanto às concepções que moviam sua criação. Adepto de um nacionalismo crítico, concebeu a linguagem coloquial como uma forma de valorizar e representar na literatura um dos aspectos da diversidade brasileira, em poemas como pronominais. Com o nacionalismo crítico, o escritor também propôs a revisão de nosso passado histórico, literário, adequado a uma arte original e inovadora. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixe disso, camarada, me dá um cigarro.
terra tem palmeiras, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro. Minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para São Paulo, sem que eu veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Os poemas de Oswald de Andrade firmam a imagem de um Brasil marcado pelo humor, ironia, sarcasmo, crítica mantendo em paralelo a expressão de imenso amor, lirismo pelo país. Também adotou o poema piada em textos curtos, carregados de trocadilhos, ou jogo verbal, causando efeito humorístico. O desejo de compor um novo retrato do Brasil e de sua gente se fortaleceu com muitas viagens que Oswald fez pelo país. Nos poemas que compõem esse retrato, o escritor alcança um grande poder de concisão e, por meio de imagens fortes, reconstrói paisagens físicas e humanas revestidas de um lirismo crítico. Ironizava, em suas obras, a submissão da elite brasileira aos países desenvolvidos. Porém, com a criação do grupo antropofágico, admite abertura para a influência artística europeia e sua adaptação à realidade nacional. Propunha a devoração cultural das técnicas importadas para reelaborá-las com autonomia, convertendo-as em produtos de exportação. Manuel Bandeira. Reconhecido como poeta do humilde sublime, Manuel Bandeira executa em seus versos uma das mais caras propostas do modernismo, a poesia do cotidiano, da simplicidade, tratando o tempo presente de modo a redimensioná-lo pela memória. Reverencia a vida, a humildade, as coisas pequenas significativas, o sentimento banal, construindo o que ficou conhecido como banal sublime. A força de sua poesia está na surpreendente simplicidade da linguagem, coloquial e densa, despojada e plurissignificativa, ao mesmo tempo. Segundo o próprio poeta, o grande mistério está na simplicidade, ou seja, em exprimir com grande singeleza conteúdos humanos profundos.
Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Uns tomam éter, outros cocaína. Eu já tomei tristeza, hoje tomo alegria. Tenho todos os motivos, menos um de ser triste. Mas o cálculo das probabilidades é uma pilheria. Sim, já perdi pai, mãe, irmãos. Perdi a saúde também. E por isso que sinto, como ninguém, o ritmo do jazz band. Uns tomam éter, outros cocaína. Eu tomo alegria. Eis aí por que vim assistir a este baile de terça-feira gorda. Alma romântica, remodelada pelo existencialismo do século XX, sem sentimentalismo e sem idealizações. Seus temas são a paixão pela vida, o conformismo com a morte, o amor e o erotismo, a solidão, a angústia existencial, a infância, as ações mecânicas do cotidiano, a própria doença, tuberculose, a melancolia, o assombrou desde a adolescência e o fez crer que a qualquer momento morreria. Muitas propostas da fase heróica do modernismo, que ocorreu entre 1922 e 1930, estariam incorporadas à sua poesia. Entre elas, a fusão prosa-poesia, versos brancos sem rimas, versos livres, sem métrica. Nova utilização de sinais gráficos, linha pontilhada para indicar a respiração. Por exemplo, ela marca uma quebra na narrativa e na respiração, do doente e do leitor. O diálogo, o humor negro e a linguagem coloquial.